Olá pessoal, aqui quem fala é Rogério Rodrigues, sou psicólogo e coach no Portal do Trader e na Universidade do Trader. Hoje a gente está aqui para falar sobre a segunda parte do vídeo sobre a fórmula do fracasso. Eu dividi esse vídeo em duas partes para que fique bem claro que são dois comportamentos diferentes, mas eles se relacionam de uma forma muito sutil, então é importante tomar muito cuidado. Para quem não assistiu a primeira parte, eu aconselho muito que assista, tá? Mesmo que você já tenha visto que o primeiro comportamento, que é o comportamento de tirar o lucro antes de chegar na meta, não seja algo que você faz, não é um erro que você comete, é importante você assistir porque todos os comportamentos e tudo aquilo que eu falei sobre os motivos, eles estão ligados também ao segundo comportamento, que é o porquê não respeitar o stop. Então, assim, aconselho que assiste para que esse segundo vídeo também faça mais sentido na hora de você estar aí juntando as ideias, tá? Então, a segunda parte, que é o segundo comportamento da fórmula do fracasso, que essa fórmula são exatamente dois comportamentos, é porque não respeitamos o stop. Bom, tem milhares de vídeos, né, de gente explicando por aí e falando com 100% de certeza de que se você não ter um stop no seu setup, na sua estratégia operacional, você não vai conseguir dar certo e além de tudo você se expõe a um risco muito grande. Assim, eu concordo 100% com todos eles. O grande problema é que na hora da prática o trader vê que mesmo que a teoria seja essa, não é tão fácil assim na hora que está ali no calor em colocar isso em prática. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os motivos emocionais, né, sobre os motivos comportamentais que podem te levar a ter essa atitude de não respeitar a ação de estopar. Eu fiz esse segundo vídeo porque essa questão ela é muito séria e ela é com certeza, assim como o primeiro comportamento, uma chave de sucesso para o trader. Se ele conseguir superar isso, ele tem muitas chances de conseguir construir uma boa carreira dentro do mercado, tá? Então, assim, incluindo todos os motivos que eu já coloquei no primeiro vídeo, o stop tem dois motivos a mais, que seria a perfeição, o trader que busca já na sua vida desde pequeno, ele estimula esse comportamento perfeccionista, então ele tem muita dificuldade de operar no mercado por isso. E o segundo comportamento, que é o medo de perder, que também é algo que vem da história, não é algo que acontece só dentro do mercado. É de fato um medo de estar errado. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas para começar eu já vou dar um exemplo, que eu gosto muito de dar exemplo, dentro daquilo que está da realidade das coisas, para que fique mais vivo aquilo que eu estou falando e passando para vocês, tá? Lembrando que quando a gente fala de pessoas, principalmente eu por ser psicólogo humanista, eu não acredito que exista uma fórmula que funcione para todo ser humano. Então, assim, tudo que eu falo aqui são bases que você vai pegar, aquilo que for bom para você colocar em prática e aquilo que não faz sentido você simplesmente ignora, anula e segue em frente, tá? Não existe uma regra aqui que vai servir para todo mundo. É por isso que eu sempre gosto de tratar cada trader como um caso único e escutar toda a história, seguir todo o passo a passo, para que isso possa ser respeitado. Então, eu vou falar exatamente o que esse trader me falou quando ele me procurou e eu vou levantar a mão para dizer para vocês toda vez que eu encontrar um problema na fala desse trader. Porque é assim que eu faço o meu trabalho, né? Na hora que vocês estão falando comigo ou escrevendo para mim, né, dentro dessa mensagem eu já busco alguma coisa que me faça perceber que existe algo de errado, algo que possa precisar de um pouco de atenção e cuidado. Então eu vou falar para vocês exatamente como foi que ele falou comigo, tá? Ele chegou e falou assim: olha, Rogério, já procurei diversos cursos e tudo mais, então vendo aí vídeos e palestras, cheguei a você e é o seguinte, preciso da sua ajuda. Eu estou operando no mercado
faz pouco tempo, mas eu opero no dólar cheio, porque não tenho paciência de operar no mini dólar. Para mim não faz sentido nenhum ficar ganhando 10, 20 reais. Eu acho que se eu fizer isso eu não vou aprender nada. E tem outra coisa, eu não stop, na minha estratégia não existe stop, não concordo com stop, não acho que funciona. Todos esses vídeos aí que eu vejo o pessoal falando, eu acho que é besteira. Eu acho que é possível você fazer a sua operação dar certo sem stop. Aí vem a razão para ele ter esse tipo de discurso, né? Aquilo que justifica essa fantasia dele, que é o terceiro motivo. E assim, não adianta, ele fala desse jeito, não adianta pedir para eu estopar, porque eu não vou estopar, eu não gosto de perder, não admito perder. Para mim é impossível pensar nessa possibilidade. Então, assim, nem perca seu tempo me respondendo isso. Aí existe uma quarta ação dentro dessa fala dele que está mais relacionada à minha análise, né, ao meu trabalho, que foi ver que o discurso dele é totalmente mandatório, né? Ele está me dizendo o que eu tenho que fazer por ele, ele não está de fato pedindo minha ajuda, ele não está aberto para mudar. E então, assim, além desses três problemas, a fala dele é bem agressiva, sem nenhum tipo de flexibilidade para aprender, para mudar. Então, nesse caso, assim, mais do que nunca eu preciso ser bem direto, né? E eu falei para ele, eu falei, olha, para exemplificar para você o que você está me falando, você está pedindo que eu te ajude a ser um jogador profissional, a jogar na seleção brasileira, mas com a condição de que você não quer chutar a bola e não quer que a bola encoste em você, porque você tem medo de bola. Aí eu falei assim, se você não aceita perder, se você não admite e não está nem disposto a aprender a lidar com isso, infelizmente não tenha nada que eu possa fazer por você e já te adianto que você não vai conseguir ter sucesso nesse mercado. A conclusão é que ele nunca me respondeu de volta. Deve ter, infelizmente, deve ter, ou felizmente, né, deve ter incomodado ele, mas isso já faz um bom tempo. Eu espero que tenha incomodado a ponto de ele não ter operado. Acredito que se tivesse dado certo, ele teria me retornado um e-mail depois com o consolidado falando, ó, deu certo aqui, ó, tem um resultado positivo sem nunca ter usado um stop. Mas eu só torço que ele tenha ouvido aquilo que eu passei para ele e que ele não tenha operado. E que um dia ele me procure de novo e esteja disposto a mudar o que precisa para conseguir ter sucesso dentro desse mercado. Então, assim, um exemplo real de um cliente real. Em geral, as pessoas não estão tão radicais a esse ponto. A maioria dos traders que vem falar comigo, eles não estão nesse nível de evitar tanto assim o stop, a derrota e tudo mais. Você vê traços de traders que são perfeccionistas, você vê traços de traders que não sabem lidar com a derrota, mas não algo tão extremo assim, tão fechado. Em geral, os traders eles estão abertos a mudarem, a melhorarem aquilo que eles precisam para conseguir ter sucesso. E era exatamente isso que eu tinha que falar sobre esses dois pontos. Dentro da psicologia, é isso que eu acho muito interessante, dentro da área humanista que eu sigo, a gente não vê que, a gente entende que todo comportamento ele pode trazer benefício ou malefício. Então, como que você sabe se você precisa de ajuda? E não é só tratar um esquizofrênico, um bipolar, doenças assim que já estão num nível muito elevado, mas qualquer comportamento que você tenha que afete a sua vida pessoal, que afete o seu trabalho, que afete as suas relações sociais, são comportamentos que você pode pedir ajuda para um psicólogo, ou seja lá, um profissional que você sentir à vontade, para que te ajude a lidar com isso, né? Não precisa chegar a extremos para pedir ajuda. Então, assim,
Quando eu falo de perfeccionismo e eu falo do medo de perder, todo trader vai sentir isso, todo ser humano vai sentir isso. Ninguém nasceu seria interessante se existisse uma cultura onde ensinasse que o perder, que o fracassar, que tudo isso faz parte do processo da construção de uma vida, de uma carreira, de uma história, do sucesso de alguém. Você vê grandes pessoas durante a nossa história, grandes pensadores, pessoas que fizeram muitas coisas boas pela sociedade, dizer que o fracasso ensinou muito mais que o sucesso delas. Então, você vai sentir raiva quando você perde, você vai sentir medo de que o ponto de stop chegue lá, isso tudo é normal. A questão é você saber lidar com esse sentimento e colocar a razão nesse momento, porque o que acontece com o trader quando ele está sozinho, e esse é um dos grandes desafios de ser trader, é que você está sozinho, você simplesmente faz o que você quiser ali com a tela na sua frente, ninguém vai saber se você não está respeitando o stop ou não. Então essa disciplina de você se controlar, de você conseguir seguir, ela precisa estar baseada em fatos, em argumentos racionais, para que você consiga ter essa motivação na hora que o momento chegar. Porque se o stop chegar e você não tem nada muito assim dentro do seu pensamento para lutar contra essa ação, você simplesmente vai fazer e no outro dia você vai fazer de novo. E qual que é o grande problema de você? São dois grandes problemas quando você não estopa, falando em questão mesmo de como chegar no sucesso de um trader. O primeiro grande problema, que é simples e direto, para quem está começando principalmente. Se você não estopa, você não tem a capacidade de identificar se a sua estratégia está boa o suficiente, porque você não sabe, você não consegue medir, porque todo dia você faz um resultado diferente, você ganha 10 pontos, mas porque você não estopa, você perde tudo e mais, então você nunca sabe se a relação de ganhar 10 e perder 3 é boa, se a relação de ganhar 5 e perder 5 é boa, porque você não respeita nenhuma regra. Então, você nunca está sabendo se a sua estratégia, se o seu operacional de fato funciona. Então, você fica lá. Tenho traders que estão aí, clientes que estão aí há 5 anos, simplesmente passando, pulando de uma para outra, pulando de uma para outra, e eles não sabem o que acontece. E quando você vai perguntar, eles até hoje não aprenderam a respeitar o stop. Então, assim, você sabota a si mesmo sem perceber. Se você não respeita o stop, você não sabe se a sua estratégia está sendo eficiente ou não. Isso falando na questão operacional, tá? E aí existe o segundo motivo, que é o mais sério. Toda vez que você não estopa, você está condicionando o seu corpo a essa ação. Você está ensinando ele que isso é normal e natural. E se isso se tornar natural, que é a gente começar a chamar isso de hábito, se você criar o hábito de não estopar, aí a gente vai ter um trabalho enorme para você parar de ter esse hábito, para depois criar o hábito de estopar. Então, assim, por isso que eu falei que esse vídeo, a intenção principal dele é a prevenção. Porque se você se educa desde o começo a fazer aquilo que é certo, vai ficar muito mais fácil de você consolidar isso. Porque toda vez que você não respeita, você vai continuar fazendo nos outros dias até um ponto que você vai fazer mais e um ponto que isso nem vai mais te incomodar. A não ser que realmente o seu dinheiro está acabando e você ficar desesperado e vai procurar ajuda. Mas o problema é que você já alimentou o seu corpo e o seu pensamento a essa condição. Então, lembre-se sempre disso quando você não respeitar o seu stop. Toda vez que você fizer isso, você está condicionando o seu corpo, o seu cérebro, a fazer uma ação que vai te prejudicar. Esse é o grande problema. Então, o que acontece nos traders que já estão lá? Eu sempre falo deles porque a gente tem que ter como referência as pessoas que conseguiram chegar lá. Eles ganham e perdem e mantêm o mesmo sentimento, né? Nada mudou. Eles entenderam que o perder dentro do mercado é normal, faz parte, vai acontecer praticamente todos os dias. Você não perder em um dia do mercado não é uma. É com certeza um mérito,
mas não ache que vai ser assim sempre. E aí não alimente o pensamento de que todo dia você não vai, você vai ter só operações positivas, porque você vai se frustrar, você vai começar a alimentar uma fantasia e aí quando os erros começarem a aparecer, você vai se desesperar, vai querer mudar a estratégia, sendo que podia nem ser esse o problema. Então, assim, a educação de entender, a educação de si mesmo, de entender que dentro desse mercado isso vai acontecer, que isso é normal, isso é estatístico, é probabilidade. Você vê os grandes traders falando que a relação é de 60 de ganho e 40% de perda. Então você vai perder, vai errar todos os dias. Normal, é normal, faz parte do processo. Lembra do exemplo que eu falei de ser um jogador de futebol? Para você ser, você vai ter que chutar a bola vai acertar você, você pode sofrer falta, carrinho, se machucar, faz parte do processo. Se você não entender que o stop, o perder, o stop é um ponto de segurança, mais do que dizer que a sua estratégia naquele momento estava errada, ou às vezes nem estava errada, só estava dentro do risco que ela tinha, ele, ele te protege desse comportamento de não dar valor a isso, de não se disciplinar a isso. Então, assim, cuidado quando você estiver operando, cuidado quando você estiver chegando no ponto do stop. Lembre-se sempre do que eu te falei. Toda vez que você não estopar, você vai alimentar algo que vai te atrapalhar no futuro. É simples assim. Se mesmo durante as operações ainda está difícil de fazer isso, ainda está difícil de estopar, aí é o que eu falei, cada caso vai ser um caso. Né? Eu sempre deixo meu e-mail aí disponível, estou dando consultoria gratuita via e-mail que eu não estou conseguindo mais atender via Skype pela questão do horário. Então, assim, me manda e-mail, a gente vai entender cada caso. Depois que eu comecei a mandar esses vídeos, mais pessoas estão entrando em contato. Então, assim, fique à vontade. Eu estou fazendo esse trabalho para ajudar vocês, porque eu vejo como é difícil ter que lidar com tudo isso sozinho. Eu lembro quando eu estava operando, é muita coisa que você sente, é muita coisa que você passa e dificilmente você acha alguém que você pode conversar sobre isso, porque a pessoa não entende nem o que é esse negócio de stop, de gain, de loss, e meta e, não sei, e tudo mais. Então, assim, cuidado para não alimentar isso. E aí, dentro de cada caso, eu coloco tarefas, eu coloco regras para que a pessoa sinta quais são as grandes consequências de não estopar, de não fazer isso. Um outro caso que eu vou falar aqui rapidinho para vocês, que já estou estendendo muito o vídeo, um trader ele veio me pedir ajuda porque ele queria aprender a estopar. Isso era numa sexta-feira e comigo não, assim, eu já falo, está falando comigo, no próximo dia você já vai começar a pôr em prática aquilo que a gente conversar. Então ele tinha a meta de ganhar 10 pontos e perder 5. Logo, ele podia perder 25 pontos na semana. E eu sempre vou falando isso para deixar bem claro para ele os pontos e as regras que ele tem que seguir. E eu falei, olha, semana que vem então, você ganha 10 ou perde 5. Todos os dias, ganha 10 ou perde 5. 25 pontos stop a semana. Aconteceu que na segunda a gente foi conversar à noite e ele tinha me falado que ele continuou com a disciplina dele e ele perdeu 25 pontos em um dia. E eu falei para ele, bom, a conta é bem simples, a gente já havia conversado sobre isso. Você pode perder 25 pontos na semana. Se você perdeu 25 pontos na segunda, você não vai poder operar o resto da semana. E assim, ele ficou muito bravo, ele não concordava com isso, inventou todas as desculpas possíveis de que não era para ter sido assim na segunda, que não era para ter acontecido isso, que ele precisa operar no outro dia, que ele abandonou o emprego, que ele vai falar para a mulher dele se ele falar que tem que ficar em casa sem fazer nada. Falei, olha, você pode começar falando para sua mulher que ou te enganaram ou você se enganou com a ideia de que seria fácil e que você ia pedir as contas do seu emprego e começar a viver disso de um dia para o outro. Se você for operar amanhã, você está ensinando o seu corpo que você pode fazer o que você quiser. E aí, dentro do mercado desse, se você não tem a gestão de si, não
tem a disciplina para manter aquilo que você se propôs, não vai dar certo. Não tem como dar certo. O mercado de ações, ele é um mercado que precisa ser levado muito a sério, e se você não tiver a capacidade de lidar consigo mesmo, você não vai conseguir se controlar. Ó, eu estou lá dizendo que ele não devia fazer isso, e ele mesmo assim brigou comigo porque ele tinha que operar no outro dia. Então você imagina quem nem está conversando com ninguém, simplesmente vai perdendo os pontos aí, vai e volta. E aí sempre chega as mesmas reclamações. Estou há anos operando, estou praticamente no 0 a 0 ou estou negativo. E você vê que são anos de dedicação que a pessoa começou pulando passos, começou de forma errada e está até hoje aí nesse ciclo vicioso, sem ter nenhum tipo de consolidação, nenhum tipo realmente de maturidade para estar levando aquilo de uma forma que traga resultados no futuro. Então, assim, assista esses dois vídeos, sem dúvidas. Eu vou estar lançando mais vídeos, mas sem dúvidas esses dois serão os principais vídeos que eu vou ter em relação à formação de um trader, tá? Se vocês conseguirem enfrentar esses dois comportamentos, se vocês deixarem de alimentá-los e não permitirem que eles se tornem hábitos, vocês colocam a chance de fazer isso dar certo, pelo menos em 50%, vocês já aumentam a chance de fazer isso dar certo. E o contrário é mais cruel. Se vocês tornarem o hábito de não estopar, o hábito de tirar o lucro antes de chegar no seu ponto, porque por algum motivo você está com algum medo que eu já expliquei no primeiro vídeo, você está se sabotando sem perceber. Então, assim, mesmo que esse vídeo não te deu toda a clareza que você precisa, fica à vontade para me mandar um vídeo e a gente poder conversar melhor. Então, assim, não vou continuar enrolando porque esse assunto ele é muito longo, mas em geral essa é a ideia, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, meu e-mail vai estar sempre aí disponível, fiquem à vontade para me procurar. E assim que possível, eu vou lançando mais vídeos para estar ajudando aí na formação de vocês. Sucesso aí nos trades de vocês e um abraço, até a próxima.